Em regra geral, as prisões preventivas, elas são cabíveis nos crimes dolosos com pena máxima superior... As prisões preventivas, elas são cabíveis nos crimes dolosos com penas máximas não superior a... Calma aí. 313 do CPP, perdão. Em regra geral, quando são admitidos a prisão preventiva? Quando se aplica a prisão preventiva, tá? Nos crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos. Porra, agora foi. Tá? Essa é a regra geral. Regra geral. Regra geral. Crimes dolosos com pena máxima maior do que 4 anos. 4 anos. É o que se extrai da literalidade do artigo 313 do CPP. E agora, o que é importante para a gente é a exceção. Aqui a gente sabe que cabe, tá? Aqui a gente sabe que cabe. Agora, as exceções. Eventualmente, a quantidade da pena máxima é irrelevante. Em alguns casos, exceção, a pena máxima é irrelevante. Ou seja, ainda assim, ainda que a pena máxima seja inferior, a prisão preventiva ela vai ser decretada. Em quais casos? Primeiro, reincidente em crime doloso. Reincidente em crime doloso. Ausência de identificação civil. Ausência de identificação civil. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Vou botar descumprimento de MPU, que é a medida protetiva de urgência, no âmbito da violência doméstica. E nos casos de descumprimento das cautelares do 319. Então, nesses casos aqui, independentemente da pena máxima ser menor do que 4, vai ser aplicada a prisão preventiva. Reincidente em crime doloso, ausência de identificação civil, descumprimento de medida protetiva de urgência e o descumprimento das cautelares do artigo 319. Uma questão complementar aqui muito importante. Anotem aí, questão complementar. Quando for comprovado, notório, visível pela autoridade judicial que aquele crime praticado foi praticado em algumas das excludentes de ilicitude previstas no artigo 23 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não será imposta, tá? Se foi praticado em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, algumas dessas possibilidades, se o crime foi praticado nessas hipóteses, não será aplicado a prisão preventiva, tá? Então, questão complementar, anotem aí. A. Preventiva versus excludente de ilicitude. Anotem aí. Havendo indícios de que haja incidência de qualquer das excludentes de ilicitude, do artigo 23 do CP, não poderá ser decretada a prisão preventiva, tá? Isso está lá no artigo 314 do CPP. Aqui vai um mnemônico para vocês, só para fazer uma observação aqui, ó. Falou em excludente de ilicitude, lembra do seguinte, ó.
Quais são as excludentes de ilicitude? Legítima defesa, exercício regular do direito, estado de necessidade, e estrito cumprimento do dever legal. Do dever legal. Tá? Mnemônicozinho aí, mnemônico não, na verdade é um macetezinho aí para vocês. Falou de excludente de ilicitude, li. São 3 Es. Tá? Espero que ajude vocês em alguma prova objetiva. Outra coisa, como questão complementar, é a fundamentação do mandado. A decretação da prisão preventiva, ela se faz por decisão interlocutória e exige-se adequada e fundada motivação, tá? Adequada e fundada motivação. Isso aqui está no artigo 315 do CPP. Tá, os fatos também têm que ser contemporâneos. Nós já falamos aqui da contemporaneidade. Se a decisão ela não for devidamente motivada, a prisão será ilegal e a prisão ilegal ela é relaxada. C. Tempo de duração da preventiva. Qual o tempo? Tempo de duração. Não há na lei, não há previsão legal. Previsão legal de prazo de duração. Tá ótimo? Ela pode perdurar o tempo em razão da necessidade, que é a medida presença das hipóteses da decretação. Então, assim, não existe um prazo legal, um prazo declarado aí para prisão preventiva. Então, faz um OBS aí pra gente, por gentileza. Primeiro OBS. Sem fundamento, a prisão será revogada. Conclusão 2. A revogação poderá ser decretada de ofício. A revogação. Isso aqui nós já falamos, mas é bom vocês botarem aí no caderno de vocês. Não vou botar aqui no quadro porque nós já falamos, né? Então a revogação, mas vocês anotem aí no caderno, caso não tenham anotado ainda. A revogação poderá ser decretada de ofício. Já a sua decretação, ela depende de uma provocação. Por quê? Em nome do sistema acusatório. O juiz, ele pode decretar revogação de ofício, mas decretar prisão de ofício não. Ele tem que ser provocado ali para ele dar uma decisão de prisão preventiva. Conclusão 3. Esse daqui eu vou até escrever porque eu aposto que pode cair numa prova aí futura para concurso. A manutenção da prisão preventiva, de acordo com o Código de Processo Penal, ela deve ser revisada e fundamentada em observância, em respeito ao princípio do não esquecimento, de 90 em 90 dias. Então, conclusão aqui, 90 dias. A cada 90 dias, a prisão deve ser revisada. 90 dias. Revisão da prisão preventiva, tá? Para afirmar a manutenção,
afirmar a manutenção. Douglas, isso está onde? Isso aqui está lá no 316 do CPP. E eu aposto muito que isso pode cair na prova de vocês, tá? Então botem no caderno de vocês. A manutenção da prisão preventiva ela deve ser fundamentada a cada 90 dias, de ofício, para aferir a necessidade da manutenção da medida, que deve se dar por meio de ato motivado do juiz, consagrando o direito do não esquecimento. Parágrafo único do artigo 316. P único do 316 lá do CPP. Já caminhando aí para o nosso fim, substituição, possibilidade da substituição da PR preventiva por domiciliar. A título de um critério humanitário, existem possibilidades que a prisão preventiva ela seja decretada a título de domiciliar. Você vai converter a prisão preventiva numa domiciliar. Caráter de doença, por motivos de doença, motivo de idade, uma mãe gestante. Geralmente existem casos de mães que estão em gestação, existe essa possibilidade. E tem um caso também, eu trabalhei em um caso há pouco tempo, de um cliente que ele foi baleado e ficou gravemente ferido. Nós fizemos o pedido de prisão domiciliar para que ele fosse tratado em home care, porque no presídio não tinham condições hábeis para poder estar fazendo o tratamento desse cliente na sede da unidade prisional. Só que fora, no home care, enfim, fizemos um pedido lá, ainda está para ser julgado, veio o recesso, ainda não foi, mas fizemos esse pedido com base nesse artigo da substituição da prisão preventiva por uma domiciliar, tá? Então aqui, critério humanitário, bota aí no caderno de vocês, critério humanitário. Ela pode ser substituída. Está lá no artigo 318 do CPP. Um OBS. A substituição ela pode ser cumulada com outras medidas cautelares pessoais do artigo 312, tá? Quanto às mulheres, a substituição é vedada quando? A substituição da prisão substituição da prisão preventiva por domiciliar às mulheres, ela é vedada quando? E geralmente quando essas mulheres cometem crime com violência ou grave ameaça em face dos seus filhos. Então, como o crime com violência ou grave ameaça ele foi cometido em face do filho, porque você daria uma prisão domiciliar para uma mulher que cometeu um crime com violência ou grave ameaça, um crime contra o filho? Como é que você vai dar esse benefício para ela voltar para casa? Então aqui, ó, voltando aqui, substituição da prisão preventiva por domiciliar. Aí aqui nós vamos botar o seguinte: para mulheres é vedado quando aqui o crime é praticado quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça, praticado com, eu boto V/GA, violência, grave ameaça contra a pessoa, e aqui, quando a vítima é o filho quando a vítima é o filho ou dependente.
Beleza, galera? É o filho ou dependente. Falamos de prisão em flagrante, falamos de prisão preventiva e agora vamos falar da prisão temporária, curtinha, mas é de suma importância que nós falemos, tá bom? Prisão temporária. Ela tá lá na lei 7.960 de 89, tá? É uma prisão também cautelar, mas ela cabe somente na fase de investigação. Leva isso para a prova de vocês, eu vou repetir, tá? É uma prisão cautelar, mas ela cabe somente na fase de investigação. E ao contrário da prisão temporária, da prisão preventiva e da prisão em flagrante, a prisão temporária ela tem prazos. Ela tem um rito ali para ser cumprido, porque por ela ser cabível ali na fase de inquérito, na fase de investigação, ela tem um prazo ali para que ela seja cumprida e essa investigação seja efetivamente concluída. Tá? Então anotem no caderno de vocês. Prisão temporária. Prisão cautelar. Conceito: prisão cautelar. Cabível exclusivamente durante a investigação, tá, gente? Durante a investigação. Ela será decretada pelo juiz a requerimento do MP ou por representação da autoridade policial. Então aqui, ó, juiz decreta, vou botar só um J aqui, decretado pelo juiz, requerimento MP ou representação da autoridade policial. Beleza? Outra coisa que não cai em prova não, isso aqui despenca, tá? Isso aqui despenca com prazo, tá? Ela tem prazo, com prazo. Bota aí no caderno de vocês, isso cai muito em prova, risca, faz estrelinha, bonequinho, marca texto, o que vocês quiserem para poder enfatizar e chamar a atenção que ela tem um prazo, tá? Ela, como todas as outras prisões anteriormente que nós falamos, ela não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Deve ser a requerimento do Ministério Público ou a representação da autoridade policial. Vou tornar a falar aqui. Por que ela não pode ser decretada de ofício pelo juiz em respeito ao sistema acusatório? Levem isso para a prova de vocês, tá, gente? Sistema acusatório, o juiz não pode agir de ofício. Ele tem que ser provocado pelo Ministério Público, pela autoridade policial aqui, no caso da prisão temporária. Beleza? Um OBS aqui, faz uma observação aí. Na prisão temporária, vou botar aqui, o querelante e o assistente de acusação para quem não sabe, assistente de acusação é aquele cara que trabalha junto com o MP. É um advogado da vítima. Então ele está ajudando ali o MP. Ele é um assistente, ele está ajudando a acusar, tá? Então aqui o querelante e o assistente de acusação, eles não foram legitimados a fazer a requisição, tá? Diferente da prisão preventiva. Na prisão preventiva, o querelante, o assistente de acusação, ele pode fazer requisição. Aqui não, eles não foram legitimados a requerer.
Aqui subentende-se que é requerer a prisão temporária, porque estamos dentro do tópico de prisão temporária. Beleza? Douglas, quais são os requisitos? Vamos ver se vocês acertam. Aquele brocardo em latim lá. Fumus comice delicti. Cara, eu me sinto no Harry Potter. De verdade. Periculum libertatis, não parece? Humus máxima. Periculum libertatis. Então aqui é o mesmo entendimento da prisão preventiva, tá? Prisão temporária, os requisitos. Fumaça do cometimento do delito, ou seja, presume-se que aquele cara que cometeu o delito, tá? E periculum libertatis, o perigo na liberdade dele, ele pode estar colocando as vítimas em risco, alguma coisa nesse sentido, tá? Um outro OBS aqui. Artigo 1º da Lei 7.960 de 89, ele traz os requisitos, tá? Requisitos. E aqui na prisão temporária, alguns crimes somente que podem ser... Alguns crimes são passíveis da prisão temporária. É bom conjugar isso daqui também com a lei de crimes hediondos, tá? Então aqui, quais são os requisitos e os crimes que são passíveis de prisão temporária? Artigo 1º é requisitos e crimes passíveis de prisão temporária. O primeiro requisito, se for imprescindível ao inquérito. Imprescindível ao IP, tá? Se o sujeito não tem residência fixa, se o sujeito não tem residência se tiver fortes indícios de que o sujeito ele tem envolvimento nos crimes graves previstos na lei. Eu não vou falar todos os crimes aqui, porque senão eu estaria lendo a lei para vocês. Então é muito mais fácil você ir lá no artigo 1º da lei, que vocês vão ver o rol de crimes previstos que são passíveis são passíveis da prisão temporária. Tá? São crimes graves. E alguns crimes hediondos também são passíveis da prisão temporária. E agora vamos falar do prazo. Anotem isso aqui, guardem, faça um post-it aí, bota na janela, bota na parede, bota na geladeira, no banheiro, onde quer que seja, que isso aqui cai muito, tá? Prisão temporária nos crimes comuns é igual a 5 mais 5. 5 dias podendo ser revogado por mais 5 dias. Revogado não. Podendo ser prorrogado por mais 5. Agora, crimes hediondos ou equiparados. (30 mais 30 dias). Essa decretação ela cabe ao juiz das garantias, que hoje está suspenso pelo STF, mas de acordo com o que está na lei, ele cabe ao juiz de garantias decretar e prorrogar o prazo por ordem judicial motivada, com a prévia oitiva do MP. O juiz não pode deliberar, ele não pode mandar prender de ofício, tá?
E aqui, qual o comportamento do juiz? Para segurar a medida. A medida. Primeira, determinar que o preso lhe seja apresentado. Determinar que o preso lhe seja apresentado. Outra, submeter o preso a exame de corpo de delito. Vou botar aqui corpo de delito do preso. E outro, requisitar informações ao delegado. Essa lei é muito pequenininha, tá, gente? Vocês podem ver lá depois, vocês botem aí, Lei 7.960 de 89, Planalto. Ela é pequenininha, bem curtinha. Requisitar informações. Mas é muito importante, cai muito em concurso. Requisitar informações ao delegado. E aqui um último aspecto aqui para tratar da lei de prisão temporária é que a separação dos presos, tá? Separação dos presos. O preso temporário, ele tem o direito de ser colocado no presídio em local que não seja junto com os presos já sentenciados. Isso aí é a inteligência que nós extraímos do artigo 300 do CPP e no artigo 3º, combinado com o artigo 3º da lei 7.960 de 89, tá? Gente, do tema de prisão, prisões, na verdade, né? Falamos de prisão em flagrante, falamos dos tipos de flagrante, falamos de audiência de custódia, falamos da postura do delegado, da postura do juiz, falamos da prisão preventiva, seus fundamentos, seus requisitos, falamos da possibilidade da prisão, da revogação da prisão preventiva, quais são os fundamentos para essa prisão preventiva, falamos de prisão temporária, falamos de muitas coisas, tá? E eu acredito que se você prestou atenção em tudo que nós falamos nessa aula, anotou junto comigo, junto com os apontamentos que eu fiz, aí, eu tenho certeza que vocês vão poder acertar aí 90 a 100% aí de questões que tratarem do tema prisões no que tange o Código de Processo Penal. Tenho certeza, tá? Vamos fazer aqui umas 5 questõezinhas. Como nós fomos direto, eu acho que dá tempo, tá? Primeira questão, FGV, do ano de 2021, para analista judiciário. A implementação ou execução da captura em flagrante deve, alternativas, ser feita no horário de emanação da luz solar, ser feita entre 5 e 21 horas, ser feita entre 6 e 20 horas, ser feita a qualquer momento. Respeitar o período de repouso noturno. Gente, mandado, ele tem hora para cumprimento. Só pode cumprir mandado ali. A doutrina entende que é de 6 às 6, salvo engano. E a lei, tem uma lei dos crimes de improbidade administrativa, ela fala do prazo ali, do artigo 22, se eu não me engano. Trata ali o horário que pode ser presa, que as pessoas podem cumprir o mandado. E a lei fala que é de 5 da manhã às 21 horas da noite. Então temos aí 2 entendimentos, o doutrinário e o legal, que é o que está previsto na lei de improbidade administrativa, que fala que é de 5 da manhã até as 21 horas da noite. Cumprimento de mandado. Agora o flagrante, a própria Constituição prevê que você só pode entrar na casa da pessoa,
e lá não fala o horário, se for em caso de flagrante, desastre ou se for para salvar uma pessoa. Então, assim, cumprimento de mandado tem horário. Agora, o flagrante não. Se for um flagrante de delito, você pode entrar em qualquer hora. Pô, tem uma pessoa esquartejando a outra dentro de casa. Você não vai entrar na casa, vai esperar da hora, vai esperar das 6 horas da manhã para poder entrar na casa da pessoa? Não, né, gente? Não tem plausibilidade. Então, assim, cumprir mandado de... Cumprir não. Para captura em flagrante, para fazer prisão em flagrante, qualquer horário você pode entrar na casa da pessoa. 2. Roberto, preso pela suposta prática do crime, foi apresentado ao juiz de direito que, analisando o caso concreto, decretou uma das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Cautelares, né? Então, assim, não é uma prisão preventiva. O manual de gestão para alternativas penais, ao abordar esse tema, reproduz o artigo 319. Assinale alternativas abaixo que corresponde a uma dessas medidas. Vamos lá, então ele quer saber o que é uma medida, o que é uma cautelar, quais dessas alternativas é uma cautelar prevista no artigo 319 do CPP. Vamos lá. Assinale a alternativa abaixo que corresponde a uma dessas medidas. A alternativa A, perda de bens e valores. B, prestação de serviço à entidade pública. Não. Comparecimento periódico em juízo. Sim, eu até falei que uma das mais comuns do 319 é o comparecimento em juízo. Então aqui uma das cautelares do 319 é essa. Comparecimento periódico em juízo. Prisão domiciliar. Aqui não, a prisão domiciliar nós vimos aqui que se pode se converter a preventiva em domiciliar. Mas nos casos específicos em lei. A lei aqui não falou que era uma cautelar do 319, tá? Aqui o 316, o 316 ele traz possibilidades de você substituir a prisão preventiva por domiciliar em casos específicos. Está lá no 318 do CPP. E aqui não é esse caso. Prestação de serviço à comunidade. Não, isso aqui é uma pena restritiva de direito. Na verdade, perda de bens de valor é pena restritiva de direito. Prestação de serviço à entidade pública credenciada é pena restritiva de direito. A única que tem cara de medida cautelar, comparecimento periódico ao juízo, é a C. Comparecimento periódico ao juízo. É o nosso gabarito, é C, tá? 3. Aberto o inquérito para apurar a prática do crime de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima. Na forma do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal. Praticado em 5 de 1 de 2021. A autoridade policial, presentes fundados indícios de autoria, entendeu ser imprescindíveis a investigação da decretação da prisão temporária do indiciado Henrique, ainda que esse possua residência fixa. Diante da situação apresentada, a prisão temporária do agente. Alternativas. A. Poderá ser decretada pelo juiz, ainda que de ofício pelo prazo inicial máximo de 5 dias. Pô, gente, ele está falando de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima. Tá? Então aqui é crime hediondo até esse crime aqui. Então tem previsão legal, um dos crimes que tem previsão legal lá na lei de prisão temporária. Poderá ser decretada pelo juiz mediante representação, beleza, pelo prazo inicial de 30 dias. Inicial porque ele pode ser prorrogado por mais 30. Gabarito é letra B. Não poderá ser decretado por não se tratar de crime hediondo ou previsto no rol da legislação aplicável. Não, é crime hediondo. Não poderá ser decretada pelo juiz, pois o acusado possui residência fixa. Não, a lei não trouxe essa previsão legal. Se não me engano, está até aqui no quadro uma das possibilidades. Se for imprescindível o inquérito policial, se o sujeito não tem residência fixa, então aqui não poderá ser decretada pelo juiz, pois o acusado possui residência fixa. Não é só esse requisito que
que autoriza a prisão preventiva, ele ter residência fixa, tá? E poderá ser decretado pelo juiz por representação do delegado. Do delegado dispensada a manifestação do Ministério Público. Poderá ser decretado pelo juiz por representação do delegado dispensada a manifestação do... O erro aqui está em dizer que é dispensada a manifestação do Ministério Público. Não, o Ministério Público tem que opinar sim. Então aqui, o gabarito dessa questão é a letra B, que fala: poderá ser decretado pelo juiz mediante representação pelo prazo inicial de 30 dias. Esse crime é hediondo, 157, parágrafo 2º, inciso 5. Crime de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima. Então, vocês veem como é que tá ficando, como é que fica fácil? Tu já leu a parte de cima ali, já sabe mais ou menos o que a questão quer, e tu vai riscando aqui, ó, poderá ser decretado pelo juiz, ainda que de ofício. Essa aqui tu já risca. Falou que de ofício pelo juiz, risca. Então aqui tu ficaria na dúvida, ó, a B a gente já sabe que é o gabarito, a C não é porque não poderá ser decretada, por não se tratar de crime hediondo ou previsto no rol da legislação aplicável. Não, porque aqui essa também não seria, porque o crime é hediondo. E não poderá ser decretada pelo juiz, pois o acusado possui residência fixa. Não é pelo simples fato dele ter residência fixa que a prisão temporária não vai ser decretada, né? Poderá ser decretada pelo juiz por representação do delegado, dispensada a manifestação do Ministério Público. Não, o Ministério Público tem que opinar sim. Vamos para mais uma aqui, a penúltima questão. FGV também, Polícia Civil, do ano de 2021. Giovanni foi preso em flagrante pela prática do crime de homicídio qualificado, sendo lavrado auto de prisão respectivo em 18 de 12 de 2020. Considerando que até o dia 22 de 12 de 2020 o preso, sem qualquer motivação idônea, ainda não havia sido apresentado ao juiz para a realização da audiência de custódia à prisão. Você vê que ele foi preso no dia 18 de 12 de 2020. E até o dia 22 do 12, ou seja, 18, 19, 20, 24 dias depois, ele ainda não havia tido a audiência de custódia. Nesse caso, vou nem ler. Vou perguntar para vocês, de acordo com o que nós falamos na aula hoje. A audiência de custódia deve ser feita em quanto tempo? 24 horas. Isso aí, perfeito, eu vi daqui. 24 horas do ato em que o juiz recebeu o auto. 24 horas do dia em que o juiz recebeu o auto. Tá. E a prisão, se não for feito dentro desse prazo, aqui nós vimos que não foi 1 nem 2 dias, não, foram 4 dias. A prisão ilegal, ela deve ser o quê? Imediatamente relaxada, beleza? Então aqui, vamos para a alternativa. Será mantida, nesse do juiz para a realização da audiência de custódia, a prisão será mantida? Não, a prisão não será mantida. Tornou-se ilegal, devendo ser relaxada pelo delegado de polícia. Pô, tá de sacanagem, né? Pelo delegado de polícia, foi foda. Será mantida, pois a audiência de custódia... Aqui tu já corta. Falou que a prisão será mantida, tu corta. Tornou-se ilegal, devendo ser relaxada pela autoridade judiciária competente. Gabarito, nosso, letra D, tá? Será mantida, pois a legislação vigente não prevê a realização de audiência de custódia. Perceberam a nuance da questão e o macete para ir fazendo? Quando vocês já passam por uma aula dessa, por isso que eu falo, vocês têm que ter caderno. Acabar essa aula aqui, espero que vocês tenham feito um caderno. Quando vocês quiserem tornar sobre o tema de fazer questões sobre o tema de prisões, vocês voltem no caderno de vocês da aula de hoje, leem, dão uma lida nesse resumo e partam para questões, tá? Beleza? Última questão, para fechar o caixão, hein? Respondam comigo. Policiais militares obtiveram informação de que uma oficina mecânica agiria como desmanche de carros roubados e que, naquela noite, receberia um determinado veículo que fora roubado no dia anterior. Com essa informação, os policiais, até o local do funcionamento da oficina,
e aguardaram a chegada do referido veículo. Após o carro adentrar a oficina, os policiais invadiram o local e prenderam em flagrante os donos da oficina pelo crime de receptação qualificada. A situação apresentada trata-se hipótese de... Foram um dos flagrantes que nós tratamos na aula de hoje. Você viu que eles esperaram para agir no momento oportuno. Foi flagrante forjado? Não foi flagrante forjado. Foi um flagrante que eles esperaram, flagrante esperado, e é um flagrante legal. É previsto na lei, tá? Vamos ver qual a alternativa que fala. Flagrante preparado, sendo ilegal. Não foi um flagrante preparado, porque eles não incutiram ali na mente de alguém a vontade de delinquir, tá? Forjado também não, porque o cara tinha um ânimo de cometer um crime. Eles ficaram só esperando o cara cometer o crime deles. Eles ficaram inertes, não fizeram nada. Simplesmente esperaram o cara chegar lá. Quando ele foi cometer o crime, eles fizeram o flagrante dele. Flagrante esperado, perfeito. Flagrante preparado. Não, também não foi preparado, sendo ilegal. Flagrante esperado, sendo ilegal. Não foi ilegal, foi legal, tá? Flagrante preparado. No flagrante preparado, o agente instiga a prática do delito, tá? Ele vai instigar para que aquela pessoa ali cometa um crime. Ele está preparando ali a pessoa para cometer um crime. Então ele instiga a pessoa para que aquela pessoa vai cometer um crime e esse crime vai ser impossível, tá? E o flagrante forjado, ele cria uma situação de flagrante. Ele forja a pessoa ali para que ela cometa um crime. Gente, ficou fácil? Espero que tenha ficado fácil. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham compreendido a aula de hoje, tenham feito todos os devidos apontamentos no caderno de vocês ou no Word que seja. Espero do fundo do meu coração de verdade que essa aula tenha servido aí para vocês. De suma importância para mim que vocês entendam o conteúdo passado em aula. Fico muito feliz com alguns retornos que eu recebo nas redes sociais, de agradecimento pelas aulas. Fico feliz de verdade, vocês não têm noção, cara. Isso me motiva a cada dia estudar mais, a preparar um material para vocês top, um material com muito carinho. Vocês veem que eu nem dei intervalo, fui direto, porque eu amo isso daqui, eu gosto de estar aqui do fundo do meu coração, tá? Estamos aí no final de ano, dia 28 já de dezembro, galera em clima de festa, vocês aí estudando, eu aqui lecionando, vocês fazendo o que vocês amam aí, eu fazendo o que eu amo aqui, e assim a gente segue feliz e buscando os nossos sonhos, tá? Não desistam nunca, cara, não desistam nunca, por favor, esse é o sonho de vocês, vão até o final, faz um curso, busca alcançar esse sonho de vocês. Concurso público não é fácil, exige estudo, abdicações, horas de bunda na cadeira, eu sei como é, eu sei como é de verdade, tá? Então assim, eu também estudo pra caramba, tá? Faço pós-graduação, trabalho, ano que vem mestrado, então assim, eu tenho certeza que todas as nossas horas dedicadas aos estudos, elas serão recompensadas. Cada um de vocês que estão aqui até 9/7 do dia 28 de dezembro do ano de 2021 serão recompensados com toda a certeza do mundo. Só mantenham. E dê uma intensificada aí com o edital na rua, tá? É isso que eu peço para vocês. Não parem, estudem sempre, acreditem em vocês. Ninguém mais pode fazer isso por vocês, senão vocês mesmos. Eu acredito em vocês, tanto que eu tô aqui até agora. Mas vocês têm que acreditar mais ainda. Beleza? Gratidão, um ótimo final de ano. Tamo junto sempre. Vambora!